Alô, olá pessoal, estamos aqui iniciando esse projeto de lives com uma rede sociométrica, né? Um olhar para o futuro. A gente vai fazer reuniões, lives semanais, com o intuito de falar um pouco do psicodrama, especialmente do psicodrama com foco em organização. Pretendemos trazer aqui profissionais que tiveram a formação de psicodrama e que são psicodramatistas atuantes, né, no seu trabalho, estando dentro de organização ou prestando serviço para a organização, para a gente poder alimentar essa rede de pessoas, né, que tem uma capacidade de trabalho, uma capacidade de desenvolver projetos inovadores e que a gente possa estar sempre trocando percepções, trocando olhares e entendendo como é que está, né, esse mundo hoje do trabalho, como é que nós vamos daqui para frente atuar e como é que nós estamos atuando hoje, como é que a gente está vendo o mundo do trabalho hoje, né? Tá aqui a Fernanda, saudades de você, Fernanda, a Joyce que já entrou, Sônia, né? Bastante gente que entrou. Eu como coordenadora de live, ainda sou principiante, estou no meu papel, né, inicial de estar fazendo isso. Mas hoje nós vamos estar aqui com a Natália, Natália Giro, que é uma psicodramatista com formação de teatro, que tem trabalhos interessantíssimos e nós vamos estar falando. E também a nossa convidada especial, eu e a Natália vamos estar dividindo esse espaço, vamos estar falando um pouco da nossa visão, o que é um psicodramatista, o que é um psicodramatista, como é que ele olha para o mundo do trabalho. E hoje a gente convidou a Dani Pelosi, que daqui a pouquinho vai estar também aqui com a gente, para falar da prática profissional dela, do mundo organizacional onde ela vive. Ela atua numa empresa de tecnologia, na Universidade Corporativa, e a gente vai falar um pouco disso. Fernanda, saudades de você também. Trabalhamos juntos, eu e a Fernanda, em projetos maravilhosos de desenvolvimento de liderança. Que bom que você está aqui, né? Pelo menos o virtual a gente se vê, né? Daqui a gente vê. A Dani entrou, daqui a pouquinho, né, vamos ver como é que a gente faz. Dani, se você solicita, eu vou já trazer a Dani aqui pra gente. E Natália Giro também, né, solicita para entrar. Opa! Oi, Olá, boa tarde. como vai você? Eu vou bem, e você? Também, tudo bem. Muito bom estar aqui com você. Nós estamos em ambientes diferentes. Hoje eu estou aqui em São Paulo, para quem não sabe, né? Eu sou a Mara Sampaio, estou aqui em São Paulo, e a Dani Pelosi está em Uberlândia. Eu estou falando de São Paulo porque hoje é que foi feriado para a gente, Que né? delícia! Aqui E eu não, sei aqui que você foi trabalhou, foi para a empresa o dia inteiro, né? Então nós estamos numa situação diferente. Eu estou aqui com um pouco de dificuldade de colocar a Natália, que ela entrou. Natália, se você estiver nos ouvindo, peça para entrar, para eu te colocar aqui. Oi, Elton. Peraí. Eu estou convidando a Natália, vamos ver se dá certo da Natália entrar convidada. O Elton está aqui, eu conheço o Elton. Deu O certo. Elton, o Elton participou com você no seu trabalho de pesquisa sobre mudanças, né? Isso. Justamente, o Elton foi uma das pessoas que contribuiu conosco. Que prazer ter você aqui, Elton. Boa tarde, Natália. Boa tarde, tudo bem, meninas? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tá bom. Bom, vamos começar. Eu, né, vou falar um pouquinho do nosso projeto. Já estava começando antes de vocês duas chegarem.
Nós fazemos parte de uma rede de psicodramatistas organizacionais que foi criada em função de um evento que a FEBRAP patrocinou mês passado, né? A FEBRAP, que é a Federação Brasileira de Psicodrama, ela faz eventos mensais para comemorar que nós estamos comemorando, né, os 100 anos, né, do psicodrama no mundo, porque foi a partir da primeira intervenção do Jacó Moreno como fundador do psicodrama. Então, essa data, né, o mês de abril, né, de 1921, foi o que a gente considera, né, o uso da metodologia e da abordagem psicodramática para as relações humanas, né, e é uma abordagem psicossocial. E em função disso, nós tivemos um evento Psicodrama e Trabalho. E nesse evento Psicodrama e Trabalho, a gente reuniu uma quantidade interessante de profissionais que têm formações em vários lugares do Brasil, para discutir, né, como é que está hoje um ambiente organizacional para trabalho, como é que o ser humano está lidando com essas mudanças e como é que a gente daqui para frente vai estar analisando e entendendo as tendências, né, da área de gestão de pessoas, de relações humanas de trabalho, de qualidade de vida no trabalho, para isso. E aí eu e a Natália já temos esse trabalho de lidar com esse tema psicodrama e o futuro do trabalho, que a Dani também faz parte. A gente tem um grupo de estudo que foca isso, e a gente, a partir de agora, resolveu unir essas duas perspectivas com esses dois grupos, e começamos, né, um projeto de lives. Então, toda semana, toda sexta-feira, a gente vai estar fazendo uma live com algum psicodramatista que tem uma atuação interessante de trabalho. Dani, fala um pouco de você, se apresenta para o pessoal que está aqui com a gente. Acho que a Dani... Está conectando, Tá voltou, bom. Dani? Isso, tá falhando um pouquinho a conexão, mas vai dar certo. Primeiro dizer para o pessoal que eu estou super feliz de estar aqui, né, como convidada da Mari e da Natália. Também sou estudante de psicodrama, sou psicodramatista e faço parte desse grupo do Quem Sobreviverá, né, já há pouco mais de um ano que eu participo dessas discussões sobre o futuro do trabalho, né, sobre a visão do psicodrama para esse mundo em mudança e tudo mais que a gente discute lá. Dizer também que o evento Psicodrama e Trabalho, gente, foi maravilhoso. Quem perdeu, perdeu. Mas existe uma gravação que está disponível no YouTube. Então fica o convite, né, para quem quiser assistir. Está gravado. Foi muito interessante a gente poder reunir vários profissionais do psicodrama organizacional, do socioeducacional, né? A contribuição foi bem rica, pessoas que estão em diferentes estados, em diferentes cidades, e quem tem diferentes atuações também. Eu gostei muito de participar lá, apoiando a Amara, a Natália e os demais organizadores aí como elo auxiliar, né? Já utilizando aqui a linguagem psicodramática. Bom, sou a Dani, né? Daniela Pelosi é meu nome, eu sou psicóloga, eu sou psicodramatista, trabalho há mais de 18 anos com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de pessoas, com a área de negócios também, com a organização. Né? Tenho formações diversas aí, além do psicodrama, né? Voltado para negócios, para coaching, para gestão de mudanças, enfim, né? Não vamos ficar nos prolongando nesse aspecto. Já trabalhei em áreas de recursos humanos durante muitos anos da minha carreira. Trabalhei já também com gestão de mudança, como especialista em gestão de mudança. E há cerca de 5 anos, não contínuos, né? Essa é uma história de 2 ciclos. Eu trabalho na Universidade Algar, que é a Universidade de Negócios do Grupo Algar, que é uma universidade corporativa, né? O Grupo Algar, para quem não conhece, é um grupo multinegócios, né? É aqui de Uberlândia, da família Garcia, né? Então, assim, a gente tem Telecom, a gente tem Algar Telecom, tem Algar Tech, tem o CSC Algar, né? Tem também a Viva,
né? A Algar Farm, então, é um grupo multinegócios, e a Universidade Corporativa, ela atende projetos educacionais e projetos de aprendizagem para esses negócios Algar. Então, hoje eu tenho uma carreira flex, né? Eu digo que eu trabalho com a universidade, mas também tenho uma carreira paralela aí, com alguns projetos na psicologia propriamente dito, com mentoria, com consultoria, enfim, né? As pessoas do psicodrama, assim, elas são pessoas bem dinâmicas, né? Gostam de fazer muitas coisas. E eu gosto de fazer bastante coisas, né? De aprender, de compartilhar. Por isso é sempre bom participar dessas lives também. Natália, fala um pouquinho de você, se apresenta para nós. Bom, Para quem está pegando aqui o gancho conosco. da Dani, eu sou psicodramatista e como psicodramatista, bem lembrado por ela, faço bastante coisas, né? Então, a minha formação inicial é como atriz e professora de teatro, mas tenho também, né, recentemente, uma formação em pedagogia. E enquanto psicodramatista, didata supervisora, eu atuo na educação, no desenvolvimento de papéis, né, sejam eles de profissionais que atuam como professores, coordenadores, diretores, mas também no desenvolvimento do papel de alunos, né, e nas empresas, sempre com essa minha paixão, que é a teoria de papéis. Então, como é que se dá esse desenvolvimento de equipes, mas por meio do desenvolvimento dos papéis profissionais. E sou uma apaixonada pelo estudo moreniano, né? Esse nome, né, do grupo Quem Sobreviverá, que a Dani se referiu ao grupo, é um livro do Moreno, então é um nome que às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que um grupo Quem Sobreviverá? E aí eu já vou pegar um gancho, eu vou me apresentando, Mara, e já vou puxando um pouco para a Dani trazer esse cenário da universidade corporativa. Moreno, ele, dentro da sua obra, dentro do nosso estudo, a gente se depara com a sobrevivência do homem criativo, né? A criatividade, a espontaneidade e a criatividade como algo assim essencial para essa sobrevivência. E a gente vem aí, o mundo da pandemia, né, trazendo essas transformações, essa exigência, né, as grandes mudanças, a espontaneidade e criatividade é a gente saber lidar com essas situações que vêm, ou que são novas, que precisam, né, da nossa ação, ou que a gente já conhece e precisa dar respostas, né, para algo já conhecido, mas respostas diferentes. Então, a minha pergunta, Dani, e aí uma pergunta meio para você trazer esse cenário aí da universidade corporativa, o que mudou? O que você percebe aí nesse cenário contemporâneo? Como que era essa universidade e o que mudou agora? Tá, eu vou falar baseado até assim, no que eu conheço de universidade corporativa de forma geral e não necessariamente se referindo só à universidade corporativa que eu atuo. O que eu vejo, assim, né, as universidades corporativas, né, as estruturas de aprendizagem ou educação corporativa, elas vêm sendo bastante desafiadas, né? Primeiro que a universidade, ela sempre tem um grande desafio de se aproximar mais dos negócios, né? De se aproximar mais do entendimento das estratégias dos negócios, para que as ações educacionais, os desenhos educacionais que ela propõe nas parcerias, né, com suas áreas clientes, realmente façam conexão com o que esses profissionais desejam e contribuam para o alcance dos resultados, né? Então, eu acho que esse é o desafio que ele não muda, viu, Natália? Ele só se acentua, né? Porque cada vez mais com a inserção dessa parte do analytics, das mensurações, né? Com os questionamentos, né, que são, sempre foram, né, de forma geral, as áreas de recursos humanos, de desenvolvimento, elas sempre foram solicitadas a entregarem ações muito assertivas, né, porque é todo um investimento alocado para isso, né, então acho que isso não muda, isso só se acentua em cenário de grandes mudanças e transformações. Um ponto que muda é que a velocidade que a universidade corporativa precisa imprimir nas suas ações e iniciativas
em termos de atualização de tendências, de ofertas de ações educacionais, etc., etc., ela precisa ser hoje infinitamente maior do que foi no passado. Por quê? Porque esse mundo em mudança está muito veloz. E as empresas não esperam. Elas não esperam o time do passado. Elas querem, né? Elas querem urgência, elas querem uma agilidade, né, que ela é muito mais intensa hoje. Um outro ponto que muda é que as opções educacionais, as tendências educacionais, elas vêm se modificando bastante, né, Natália? Então, cada vez mais a gente precisa... Oi. Deixa eu só fazer uma retrospectiva de universidade corporativa. Claro. Antes, as áreas de treinamento e capacitação nas empresas, né, vamos pegar no passado, era a área de desenvolvimento e treinamento dentro das organizações, né, a educação corporativa. E no final da década de 90, se avançou para esse conceito de universidade corporativa, né, buscando um pouco a inspiração na área de educação, né, porque precisava avançar no conhecimento com a mudança do mundo, com a mudança do século, com a mudança que era da complexidade que já estava acontecendo no final da década de 90, as empresas assumiram para si trazer os temas mais inovadores, os temas mais contemporâneos que eram importantes para preparar suas lideranças, seus executivos, os seus profissionais, né? E isso parecia que estava numa evolução tranquila, né, do aspecto das universidades corporativas. E basicamente existia até uma tendência de ter grades, de ser trilhas de educação, trilha de formação, que era uma seleção de conteúdos e conhecimentos que seriam importantes para aquela determinada corporação, para aquela determinada empresa, ou para aquele determinado grupo empresarial, né? E agora, com essa agilidade que você está colocando, o que muda de universidade corporativa, mesmo que seja voltada para o negócio, de educação corporativa, para esse perfil também do trabalhador hoje, que é diferente, né? De mais independência, de mais autonomia. O que muda de educação corporativa para quê? Para aprendizagem corporativa? A gente está ouvindo falar de aprendizagem intencional, aprendizagem ágil, por isso que eu lembrei, a hora que você estava falando, que a empresa precisa ser rápida, né? É um novo conceito que está sendo colocado aí de aprendizagem ágil, né? E essa pergunta sua se complementa, né, de fato se complementa muito ao que a Natália havia perguntado, porque assim, né, é o que a gente falou, atender as estratégias não muda, isso só se acentua, né? A velocidade de atuação da universidade corporativa precisa ser muito maior. Pensar formatos de atuação, porque assim, se a gente for pensar que a inspiração são as academias, né, as universidades mais tradicionais, esse modelo mudou muito, né? Não é mais esse modelo de educação. Hoje a gente fala, inclusive, de aprendizagem corporativa, porque dentro desse grande guarda-chuva da aprendizagem, a gente tem lá parte do aprendizado que é um aprendizado heterodirigido e formal, né? Que é o aprendizado do encontro síncrono, é o aprendizado do encontro presencial, do workshop, do treinamento XYZ, né? De um estudo dirigido de um grupo de estudos, por exemplo, né? Mas quando a gente olha para o aprendiz hoje, né, pegando esse conceito da aprendizagem intencional, né, porque assim, o conhecimento está disponível para todo mundo, a todo momento. Existe um papel grande da gente, também da universidade, né, além de pensar opções educacionais, né, essa coisa do online, dos formatos, dos projetos práticos trabalhados, né, daquilo que não seja, para que a aprendizagem não seja apenas um evento em si, né? A aprendizagem não é o workshop XYZ, é muito além disso, né? Esse não pode se resumir a um evento de desenvolvimento, né? A universidade hoje ela precisa pensar como é que ela faz o fomento da aprendizagem nesse grande guarda-chuva da aprendizagem corporativa, daquilo que é autodirigido e informal também. Porque o aprendiz, né, o colaborador, né,
funcionário, associado, né, como cada um chama aí, né, o seu pessoa que trabalha, né, para o empregador aí, ele aprende a todo tempo. Ele aprende no dia a dia do trabalho, ele aprende a hora que ele resolve abrir um artigo no computador e ler sobre um tema do interesse dele que se conecta com desafio ou com aspirações futuras de carreira para ele. Ele aprende na troca que ele faz com o colega, ele aprende nas comunidades de aprendizagem virtual que estão aí, né, a todo o tempo, todas essas comunidades de aprendizagem que acontecem muito além do LinkedIn, né, e também no LinkedIn, quer dizer, não está na mão da universidade corporativa esse aprendizado. Esse aprendizado está na mão do aprendiz, né? A universidade corporativa ela vai orquestrar algumas ações, né, que são muito importantes serem direcionadas por aquele grupo empresarial, por aquela estratégia de negócio, né, por aquelas capabilities que precisam ser desenvolvidas e aprimoradas, né? Precisa se fomentar hoje essa troca, essa gestão do conhecimento, essas comunidades de aprendizagem. Então, isso vai muito além da sala de aula ou da convenção de vendas, né? Isso e o psicodrama, e o psicodrama nisso entra só na aprendizagem experimental, né? Nós como psicodramatista, quando a gente vê essa diversidade de opção do que é o aprendizado hoje, né? O que é o aprendizado intencional, né? Pelo jeito que você está falando, assim, né? O aprendiz como protagonista do seu processo de aprendizagem, né? Como nós psicodramatistas, qual é o seu olhar psicodramático para esse modelo de aprendizagem que você tem? Como é que como é que é lidar com os protagonismos, né, quando você tem um grupo de executivos, um grupo de liderança, para fazer o seu próprio desenvolvimento neste papel? Eu acho que assim, é o que você falou, né? O uso do psicodrama ele vai muito além de você pensar uma técnica, um método em si dentro de uma ação educacional específica, né? Mas é muito mais trabalhar a capacidade espontânea e criativa dos indivíduos, né? E a saúde das relações dentro da organização. Eu vejo que assim, hoje, pelo menos, Daniela, eu uso muito mais o meu conhecimento do psicodrama em primeiro olhar, né, no meu speech, as minhas intervenções, muitas vezes de uma forma até necessariamente somente de forma direta, né? Porque assim, a gente cuida da saúde das relações, a gente trabalha a capacidade espontânea o tempo todo nas nossas ações educacionais para essa pessoa ter capacidade de dar respostas novas para situações novas ou dar respostas novas para situações antigas. A gente trabalha com esses executivos para reduzir essa ansiedade que esse mundo em mudança, esse mundo ágil provoca, né, esse mundo pandêmico provoca, para que assim ele tenha assim, condições de atuar de uma maneira mais saudável e mais espontânea, né? Então eu acho que tem muitas coisas que o olhar psicodramático ele contribui, né? Ele contribui quando você está fazendo uma intervenção de uma devolutiva assessment, por exemplo, para um executivo, né? Igual uma situação que eu vivi hoje mesmo com uma executiva, e aonde quando você, ao fazer esse executivo pensar nos impactos das ações dele na equipe, né, em como ele deve conhecer também os estilos comportamentais da sua equipe, como o estilo comportamental dele se correlaciona com esses estilos comportamentais, você está promovendo uma inversão de papel com esse profissional, né? Porque você está fazendo ele pensar no outro, na dimensão outro, time, organização, né? Vou aproveitar e pedir para a falar um pouquinho sobre isso, né? Que ela já começou aqui falando para a gente que adora o desenvolvimento de papéis, né? Isso que você está falando, né? Como é que é atuar de forma mais espontânea, que é a praia da Natália, né? A Natália que tem a origem dela profissional é o teatro, ela trabalha muito com isso. Fala um pouco como é que você tem na veia, Natália, gente. Você contribui. Eu ouvindo aqui a Dani, eu estava aqui pensando, né, nessa questão, o olhar desse psicodramatista, né, o nosso olhar
quando a gente está dentro desse trabalho nas organizações, para essas relações, né? Você colocou isso de uma forma, né, assim, na sua fala, muito evidente e em destaque. Eu acho que esse desenvolvimento, quando a gente fala, né, de papéis, né, quando a gente está falando do papel e do contrapapel, do gestor, né, ou que você fala da inversão, né, quando ele está na relação com a sua equipe, né, com os profissionais da sua equipe, a gente está partindo desse lugar, né, da relação entre esses papéis. E aí o olhar para isso, né? Muitas vezes, quando a gente se apresenta como psicodramatistas, as pessoas não têm a dimensão que um psicodramatista, não necessariamente, ele é uma formação para psicólogos, né? Ele é uma formação que vai além disso, né? Ele vai para diversos profissionais atuantes, né? Com pessoas, né? E essa potencialidade que nós temos, né? Ao desenvolver esse olhar sobre as relações, como que a gente trabalha o resultado, a gente trabalha a saúde, a gente trabalha esse profissional habilitado a dar respostas, como eu disse, da espontaneidade, da criatividade, as respostas frente a situações de conflito ou situações inesperadas, né? Ou situações mesmo que colocam ele em desafio, né? A própria busca do conhecimento, da informação, o próprio processo de aprendizagem, ele é um processo de desafios, né? Então, quando o psicodramatista, ele está nessa condição, né, de desenvolver essas competências, né, para o gestor, para as lideranças, o quanto ele vai se ancorar nesse olhar que não é no indivíduo, não é na pessoa, mas é na relação estabelecida entre as pessoas nos seus papéis. Eu gosto, né? Às vezes eu falo assim que eu falo meio que desenhando, porque o teatro ele traz isso, né? O teatro ele traz a imagem, né? Quando a gente está no lugar de espectador vendo uma obra encenada, a gente tem um olhar estético, um olhar da imagem, né? E isso para mim fica muito claro quando você traz na sua fala, Dani. Sobre esse cuidado, né, que você tem no seu trabalho, mas é do lugar de quem desenvolveu o olhar psicodramático. Você sabe, Dani, que eu e a Natália fizemos um trabalho um tempo atrás de desenvolvimento de papel, que tempo atrás que eu digo antes da pandemia, né, porque foi até presencial, né, no caso presencial de desenvolvimento de papel, que muitas vezes o fato de você não pensar em carreiras tradicionais, em funções tradicionais dentro da organização e trazer o próprio desenvolvimento da espontaneidade e criatividade do profissional psicodramatista em atuar com carreiras diferentes, com carreiras diversas. Então a gente fez um trabalho com muitos jovens, com bastante jovens, era um trabalho muito grande com jovens que trabalham com eventos, né, que trabalham com recepção e modelos de eventos, na área de modas e na área de eventos. E são jovens que estão vivendo essa mudança do século XXI e que um momento de trabalho tem que ter muito alinhado com prazer, com significado, com o momento aqui e agora, né, e com a sua capacidade de comandar o seu futuro. Então, trabalhar esses elementos que você trouxe, né, de ser intencional, de ser aprendiz e de qualquer momento ter um aprendizado. Então, quando você lida também com um profissional jovem, que tem a sua carreira profissional, ou seu papel profissional desenhado a partir de várias experiências, o momento de vida onde ele experimenta uma atividade que ele nem considera que vai ser por muito tempo, então muda, né, a sua mentalidade, e trabalhar num evento, ou trabalhar como modelo, num desfile de moda para uma empresa assim, aquilo é capaz de desenvolver nele competências que são essenciais para a carreira que ele está se preparando pela universidade, para a carreira que ele deseja no futuro. O psicodrama
é muito interessante porque a gente lida com isso, né? Com o profissional, com todos os aspectos de vida que ele tem. Então, trabalhar o corpo para ele ter autoconfiança, para ele se posicionar, para ele, a partir do corpo, se expressar, se comunicar melhor com o cliente, com o chefe, com o prestador de serviço, com o contratante dele, né? Então, essa expectativa de mobilidade hoje, de várias formas de trabalho, e você desenvolver essa espontaneidade e criatividade para que ele seja um profissional adequado ao contexto, independente se ele já é uma liderança, né, dentro de uma empresa de tecnologia, ou se ele é um jovem que está começando uma carreira agora, e nós estamos com muitos jovens assistindo a gente aqui, muitas pessoas que estão começando, né, que a gente fez um trabalho de atitude empreendedora com eles, eles estão aqui, né, nos assistindo. E que isso é importante, né, que qualquer momento da sua jornada de trabalho, você pode aprender e pode desenvolver uma mentalidade de aprendizagem, né, Dani? Eu acho que é disso que você está falando, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Porque, assim, eu gosto muito de trabalhar o tema carreira, desenvolvimento de carreiras, especialmente desenvolvimento de papel profissional. Eu faço muito isso, né? Não só dentro da empresa, mas também fora da empresa, nos projetos solo, né? Eu acho que, assim, tudo compõe a nossa trajetória de carreira. Toda e qualquer atuação profissional que a gente experimente ao longo da vida, seja ela mais operacional ou mais estratégica, mais nobre ou menos nobre, ela compõe a nossa trajetória de carreira. Eu costumo falar que a nossa carreira, ela começa inclusive lá na relação que nós construímos com a nossa vida acadêmica. Ali a gente já começa a construir a nossa carreira, né, e se preparar para isso. Então, assim, é extremamente válido. Toda experiência nos desenvolve competências e habilidades. E, assim, com essa história do lifelong learning, que é um outro grande desafio, né, que as universidades corporativas também experimentam, né, a aprendizagem corporativa. Quer dizer, hoje, com essas mudanças constantes, né, com esse mundo mudando toda hora, olha o que a pandemia fez, né? A pandemia acelerou a transformação digital, a pandemia, infelizmente, desfez negócios, criou outros novos, a pandemia aflorou o espírito empreendedor em muitas pessoas, seja por escolha, seja por necessidade. Então, assim, as pessoas estão constantemente sendo desafiadas a desenvolver novas competências, novos aprendizados. Essa história de fez a fama e deitou na cama, esquece, isso não funciona mais. Isso não funciona mais nem para a universidade corporativa e nem para ninguém, para nenhum de nós profissionais. Não existe isso. A nossa história tem valor, as nossas competências instaladas, elas têm grande valor, elas são de grande valia para o nosso aqui e agora, com vista ao futuro. Mas nós temos que aprender. A Simone está colocando aqui que são os nossos ativos de vida, né? Isso que você está falando. Sim, isso tem grande valor, Simone. Isso tem grande valor e tem que ter. As horas de voo é o que nos dá repertório para poder atuar com mais segurança, com mais confiança, com mais traquejo. No entanto, a gente só consegue construir isso experimentando e tirando o melhor de qualquer experiência que a gente tenha, independente de qual seja, com a consciência de que precisamos sim ser aprendizes intencionais e de que vamos aprender ao longo da vida. E hoje, Mara, uma coisa importante da gente falar aqui, né, já que nós estamos falando de aprendizagem, o último The Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial, Retrato 2020, dentre as 15 competências listadas, uma delas é a aprendizagem intencional e estratégias de aprendizado, né? Porque cada vez mais a gente tem uma oferta gigantesca de conteúdo e de informação disponível. A gente não pode ficar com FOMO, Fear of Missing Out, né? Achar que a gente tem que dar conta de assistir as 300 mil lives da Mara, do Cortella e da Natália, que nós não vamos conseguir. Então, uma das competências que nós temos que desenvolver é o que faz sentido para mim, para aquilo que eu aspiro profissionalmente, para aquilo que eu aspiro a aprender e me desenvolver e para aqueles desafios que eu tenho no meu exercício profissional. E a partir disso eu conseguir curar, ou seja,
selecionar aquilo que eu quero focar e aprender, né? Ô, Dani, então é isso. Então, a aprendizagem corporativa hoje, para quem atua nessa área, é mais um papel de curadoria, de ajudar o profissional, o executivo, a ver, a analisar o que ele precisa individualmente, o que customizar o aprendizado dele? É nesse caminho que está indo para a curadoria? Como é que está indo? Qual é o caminho? Para onde vai a universidade corporativa no futuro? Olha, eu acho que se você perguntasse isso para alguns outros especialistas, eles talvez saberiam te responder isso com mais propriedade do que eu. Mas eu vou aqui dar a minha opinião modesta sobre o que eu percebo, né? Eu não sou o Conrado, eu não sou outras aí que estão no mercado, mas eu conheço um pouquinho já de UC, né? E do que eu percebo, assim, do movimento de aprendizagem de forma geral, né? Não vão deixar de existir, o aprendizado formal ele não vai deixar de existir, né? Os encontros de síncronos, né? Algumas capacitações nesse formato mais tradicional quando a gente fala nesse sentido, em termos de metodologia, tem que setorizar assim, né? Sim. Tem que ir para a sala de aula invertida, etc, etc. Cada vez mais prático, menos conceitual, né? Conceitual só para embasar as discussões e as atividades. Mas assim, se você for pensar para o nível executivo, existem os momentos coletivos que são importantes para esse nível? Sim, para troca de aprendizagem, para troca de conhecimento, para beber da fonte de grandes especialistas e nomes. Mas o pulo do gato, ao meu ver, está na customização, nos acompanhamentos individualizados, nos PDIs de carreira, nos assessment, né? Em todo esse movimento que ele é direcionado de uma forma mais individual. Por quê, né, gente? Porque, primeiro que cada negócio tem um nível de maturidade, cada equipe tem um momento e um nível de maturidade. E cada pessoa está em um momento de desenvolvimento diferente. Essa coisa de dar o mesmo remédio para todo mundo, isso não funciona mais na educação corporativa. Não funciona mais. E como que você vê, assim, nessa caminhada aí que você está trazendo, né, que a Mara apontou para onde que a universidade está caminhando, e que você ilustrou aí, como que você vê a nossa presença, a presença de profissionais, psicodramatistas, né, parceiros dessa caminhada, e assim, o que ela está buscando, né, também dentro desse caminho que está sendo trilhado? Natália, eu vejo que assim, a formação em psicodrama, assim como outras formações que precisam se somar, né, aí para as nossas atuações com as empresas, né, ela é uma formação que diferencia o nosso olhar. Eu acho que as empresas são extremamente abertas, né, a toda formação que preze pelo desenvolvimento humano e das relações. Então, eu vejo que o psicodrama e o psicodramatista, aqui em específico, ele tem um campo fértil com a organização, desde que ele consiga falar a linguagem da organização, desde que ele some a isso conhecimentos do negócio, linguagens da administração, né? Então, ele tem que pegar a caixinha de ferramentas dele para além do psicodrama. E o psicodrama, ao meu ver, é um diferencial, porque ele te entrega um olhar muito especial, né, com o desenvolvimento dos grupos e das relações. Inclusive, o psicodrama, né, nasceu como uma teoria, um conceito para grupos, né? Então, assim, o psicodrama é uma abordagem, uma metodologia, uma filosofia, uma técnica, enfim, né? Não vou discutir muito isso aqui, porque eu não sou professora de psicodrama, professora é vocês, eu deixo isso para vocês. Mas, assim, muito, muito especial para trabalhar desenvolvimento de grupos. Então, eu acho que a gente tem aí uma condição de fazer um trabalho muito bom nesse sentido, tá, Natália? E a gente precisa sempre saber mostrar isso de uma forma adequada, né? O conceito de adequação moreliana, ele se encaixa aqui, porque a forma como a gente se apresenta para a organização e para os trabalhos,
ela é também muito importante. A gente precisa saber ler o nível de maturidade do nosso cliente, qual é a melhor linguagem, abordagem para a gente falar desse trabalho que a gente desenvolve. Porque é assim que a gente ganha espaço no mundo dos negócios, não tem outro jeito. Né? Nós não podemos ser Alice no País das Maravilhas, apesar de a gente estar aqui com, né, com a Mari Sampaio. Ela está me provocando, ela está me provocando. O seu livro, né? Explica, porque eu tenho um livro. Não sabe que você tem um livro, né? Tem um livro. O nome do livro, né? Atitude Empreendedora, Descubra com Alice Seu País das Maravilhas. Mas o que é interessante é que eu também eu tenho um olhar psicodramático aí no livro para Alice e para Atitude Empreendedora. Mas isso vai dar outra live, vai dar outra live. Gente, ressalta, nessa aqui, a Alice, ela é uma parceira do psicodrama, tá? O que eu quis dizer é assim, que a gente não pode ser um peixinho fora d'água nessa abordagem. E só terminando uma resposta para a Natália. Natália, o que as universidades estão buscando? As universidades estão buscando profissionais atualizados, profissionais que entendam das novas metodologias de aprendizado, que entendam de andragogia, que entendam de eutagogia, profissionais que se especializam nos negócios, né, que fale, que conheça novos métodos, novas metodologias, que saiba fazer essa interação e essa intervenção com robustez, com consistência, tomando como referência a empresa que eu atuo, que é um grupo muito visionário, que já investe em desenvolvimento há muitos anos, então, assim, realmente tem um nível de exigência muito grande. Eu acho que, claro, cada job é um, né? Mas quanto mais propriedade, senioridade, capacidade criativa, espontânea e relacional, né, esse profissional também tiver, mais abertura, né, junto às empresas ele vai ter, sem dúvida alguma. Você sabe, eu queria aproveitar para quem está aqui junto com a gente, que ainda não conhece o psicodrama, para poder falar um pouco, né, pegar o lado professoral que você provocou, né, Dani? Meu e da Natália, eu vou falar e vou passar o gancho para a Natália. Acho que vocês, eu falo bobagem aqui sem querer. Não, é que você deu o gancho para a gente falar que o psicodrama, quando o psicodramatista, o profissional, ele tem esse olhar fora do setting psicoterápico, e quando ele vai para o ambiente organizacional, para o ambiente educacional e para o ambiente social, ele tem que ter essa bagagem que você colocou. Então, na maior parte das vezes, quando a gente atua na organização, principalmente as organizações hoje, as empresas hoje que estão precisando ter a inovação não como um propósito externo, ou a inovação não como um departamento, mas a inovação transversal em todo o processo de atuação, na estrutura da sua organização, o olhar psicodramático e a prática psicodramática, quando ela é fora do psicoterápico, ele exige isso, né? Então, assim, a gente faz o trabalho que conecta com a filosofia. Esse último trabalho que a gente fez com a Natália foi com abordagem estética, né? O que é hoje filosoficamente a estética no ambiente de trabalho? É a harmonia, a qualidade que você é capaz de desenvolver na sua ação com relação ao cliente, né? Que ele sinta prazer, que ele se sinta numa experiência significativa e motivadora, que você como profissional, né, tem a capacidade de se adequar à linguagem, à comunicação e à prestação de serviço. Então, isso filosoficamente é estética, né? Então, ter abordagem ética, né, que é importantíssimo hoje, quando a gente fala, né, assim, trazer a ética, né, como um elemento a partir da metodologia psicodramática, com as artes, né? O último trabalho que eu fiz, o Márcio, que está aqui, junto, dos estímulos que a gente fez para trabalhar o grupo, para falar sobre o que é uma empresa, o que é o trabalho de organização, a gente trouxe uma dança, né, como uma expressão diferente. Por isso que eu falei que eu vou passar para a Natália, porque a base do psicodrama é o teatro, é a arte, mas é também a ciência, né, a sociologia, as ciências sociais. Então, quando a gente tem esse repertório das ciências sociais e da arte,
na formação do psicodramatista e na prática do psicodramatista na organização, a gente amplia um olhar diferente e é capaz de contribuir para esse momento, né, de que o ser humano precisa ser mais criativo, mais inovador, dar respostas mais rápidas, né? A nossa metodologia, o que eu chamo de metodologia é a forma com que o psicodramatista atua, ele é linkado com uma metodologia ativa, então, portanto, dá o foco nesse aprendizagem experiencial, né? Como é ágil, né? Como é ágil. É rápido, é breve, é focado no aqui e agora, né? Natália, quer complementar um pouquinho isso para a gente ir caminhando para as nossas contribuições finais? É isso aí. A Simone Castro, ela trouxe aqui, né, que ajude os alunos a integrarem pensamento, emoção e ação. E esse lugar, né, do que Moreno ele percebeu do teatro como uma proposta que une, né? Assim, como é que eu coloco em ação ou essa subjetividade, que ela pode estar no campo das emoções ou mesmo no campo do pensamento, né? Então, o teatro, ele tem essa permissão, né, de você exteriorizar, seja ele por meio de uma oralidade, de uma linguagem verbal, de uma linguagem corporal, né, que nada mais é o que o processo de comunicação, né? Como que a gente se comunica? Então, quando eu tenho um grupo de atores, quando eu tenho um grupo de pessoas que estão ali, né, passando uma mensagem, uma obra para um espectador, ele está naquela tríade, né, de emissor, receptor e mensagem, que é o processo de comunicação. Então, quando a gente pensa o lugar do psicodrama, é o lugar de colocar as pessoas ou colocar aquilo que se busca, né, estudar em ação, né? Então, a palavra, né, muitas vezes as pessoas associam o psicodrama a uma vertente só psicológica, né? Ou uma abordagem voltada a uma psicoterapia. Ela tem o seu lugar na psicoterapia, mas ela tem esse lugar dentro, né, do desenvolvimento nas organizações, nas empresas. E eu acho que o que eu posso falar, Mara, aqui, eu acho que é assim, que essa proposta das lives que está começando hoje com a Dani, trazendo esse trabalho super lindo que ela realiza e que a gente conhece de perto, a gente está, né, nesse grupo de estudo, a gente escuta muito, né, a Dani sempre traz, né, essa experiência que ela tem, seja na empresa ou nos projetos solo, de alguém muito conectado, né, com o processo de aprendizagem das pessoas, por esse viés do psicodrama e das outras abordagens que ela domina. Mas quando a gente fala disso, né, do trabalho do psicodramatista, as lives que a gente vem, né, planejando as próximas, ela vai ter esse objetivo, né, da gente trazer profissionais, assim como a Dani, que são atuantes, né, que levam e fazem o psicodrama em diversos, né, espaços, né, das empresas, das escolas, né, e que trazem isso, né, como é que a gente usa, seja ela a abordagem, a metodologia, a técnica, né, mas como se apropria do conhecimento que o psicodrama permite para desenvolver, né, para desenvolver as pessoas nas suas competências, nas suas necessidades, né, profissionais, de uma forma criativa, espontânea, adequada, né? Então, isso. Não é uma coisa... O teatro, a gente tem... Eu só quero finalizar... Esse não é um fim em si mesmo, né, Natália? Não é um fim em si mesmo. Isso, sim. E o teatro, ele tem essa vertente da espontaneidade, do lidar com o novo, e que muitas vezes a gente associa com o improviso, mas não é um improviso espontaneísta, sabe? Uma coisa, ele é um improviso baseado em um olhar contextualizado, né? E é isso que eu acho que a gente busca, né? Quando a gente fala treinar a espontaneidade, treinar essa conexão. Essa adequação. Natália, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que conhecem pouco ou nada do psicodrama, assim como conhecem pouco ou nada de outras abordagens, e que às vezes tem uma visão um pouco distorcida, né, gente? Psicodrama
está longe de abraçar a árvore, né? Nós não abraçamos a árvore, né? Aliás, que eu adoro abraçar a árvore e me conectar com a natureza, né? Mas assim, aqui numa linguagem figurada, né? Figurativa aqui, o que a gente metáfora, você está usando uma metáfora. Uma metáfora, né? Esse é o termo correto. Eu estou usando essa metáfora aqui para brincar um pouco com essa terminologia, com essa expressão que a gente sempre usa, mas para dizer que assim, que psicodrama é ciência, é método, é técnica, não é um fim em si mesmo, né? Toda e qualquer intervenção que a gente faça, psicoterapêutica, em grupos, né, etc., a gente tem uma técnica muito consistente. Inclusive, estudar e ler Moreno é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Tem coisa do Moreno que eu vou ler, que eu leio e eu falo, peraí. Né? Então, assim, claro que os autores contemporâneos fizeram releituras e às vezes até um pouco foram até mais didáticos, né? Mais felizes em alguns aspectos do que o próprio Moreno, não desmerecendo de forma alguma o Moreno. Mas, assim, é consistente, né? É muito atual, é muito experimental, tem muito a ver com o ágil, é incrível. No grupo de estudo a gente descobre isso a cada nova discussão que a gente faz. A gente fala, gente, como esse psicodrama é potente, a gente precisa mostrar mais isso para o mundo, né? E é isso que nós estamos fazendo com essa série de lives aqui também, né? Para quem está aqui assistindo e não conhece, vem conhecer, que vale a pena. E tem aqui a Joyce está colocando que tem tudo a ver com as organizações, né? Moreno, já no começo do século, ele viveu no momento e criou sua abordagem no momento de muita transformação mundial, né? E ele era muito conectado com esse contexto social, com o contexto econômico e com o contexto dos grupos. Né? E essa herança, ela é muito adequada para hoje, né? Essa sabedoria que ele fez de criar uma abordagem onde você considera o contexto social, portanto as mudanças no mundo, o desejo dele de que isso fosse, né, conectado para a humanidade como um todo. O mundo hoje é global, né? Nós estamos conectados com o mundo como um todo. E que o olhar e a atuação ele fosse no pequeno grupo, nas organizações, nas culturas, na comunidade, e que tivesse essa possibilidade de você entender as relações que se dão ali pelos mesmos critérios, pelos mesmos valores, pelas mesmas organizações. Então, assim, o olhar do psicodramatista, que a gente chama, quando está na organização, ou quando está na comunidade, ou quando ele é mais social, de sociométrico, né? De olhar o social. Então, isso um pouco do que a gente falou aqui, eu estou querendo trazer o conceito que a gente olha para uma rede sociométrica, por isso que a gente resolveu chamar nosso grupo de live, né, de rede sociométrica, né, que é um grupo maior, né, de relações, de contexto, onde você aprende a partir da experiência que você tem nessas relações. Então, é muito interessante. Isso é maravilhoso. É muito interessante isso que você trouxe para a gente, né, o que é uma universidade corporativa hoje. Não é um local onde tem pessoas trabalhando e criando conteúdo para outros, mas administrando, né, como você colocou, o conhecimento que os executivos têm, ou que a liderança tem, e proporcionando para ele como é que ele desenvolve o seu papel. Então, mais do que o conhecimento, que é importante hoje em dia, está atualizado, ter conhecimento, essa possibilidade de você ser ativo na sua formação profissional, né? E não é que as universidades corporativas não possam criar conteúdos, podem. E a gente também cria conteúdo, né? A gente conta com a facilitação, a gente conta com um consultor, a gente conta com um facilitador interno, a gente cura conteúdos, mas também cria, mas é uma criação co-criada, compartilhada, né? Então, a questão da rede, né? O Moreno fala, né? Da rede moreniana. Isso é muito forte dentro das organizações e dentro de uma universidade corporativa isso precisa ser infinitamente mais forte. Né? A gente precisa unir forças, a gente precisa construir muitas coisas a quatro mãos, né? Porque essa história de eu, detentor do conhecimento, né? Vou criar aqui, vou lá e vou ministrar esse tema pura e simplesmente, isso não funciona mais em pleno 2021, não vai funcionar mais no 2022, 2023, etc. e tal. É o que a Simone está colocando aqui de novo. A Simone está super atuante aqui, dizendo que o protagonista
né, não somos nós, né? A gente está a serviço dele protagonizar a sua própria aprendizagem, né? Nós estamos terminando o nosso horário, tem 1 minuto para cada uma para fazer, né, uma fala final. O que vocês gostariam de destacar do nosso dia, de deixar uma mensagem aqui para o pessoal? 1 minuto para cada uma. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que está nos assistindo ao vivo, né, e aqueles que vão nos assistir posteriormente, dizer que esse tema é um tema que eu adoro, aprendizagem corporativa é um tema que eu amo, desenvolvimento eu amo, né, então eu acho que assim, nunca percam a sua capacidade de ser aprendiz, nunca perca o desejo de ser aprendiz, né, porque isso é o que nos diferencia, é isso que nos faz atuar de forma protagônica diante da vida e ocupar um papel que tem que ser o nosso papel, o papel que nos cabe. É isso que permite com que a gente tenha maior capacidade espontânea, criativa diante dos desafios da vida e da carreira. Então, assim, aprender é algo que a gente nunca pode se cansar, né? Que sempre será bem-vindo. E quanto mais eu aprendo, mais eu fomento e estimulo a aprendizagem no outro de uma forma adequada, né? Então eu acho que é maravilhoso isso e eu acredito que o psicodrama também contribui muito com esse olhar. Então, assim, prazer estar aqui com vocês duas, né, que são duas referências no psicodrama, no sociodrama. Obrigada pelo convite. Nath. Eu também O agradeço. que você destaca? Faz uma síntese do que aconteceu aqui, que você está levando. Para mim, eu fecho com essa fala da Dani, da aprendizagem que se dá na co-construção, né? Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de aprendizagem, de troca, que a gente está construindo um conhecimento, né? E para mim, o psicodrama, ele permite isso, né? E é o que mais me encanta. E o que me deixa assim super realizada hoje é ouvir, eu já escuto isso, né, nos nossos grupos da Dani, mas é compartilhar isso com todo mundo que está hoje aqui, que vai assistir depois, essa fala da Dani, né, da Universidade Corporativa trazendo cada vez mais essa co-construção, né, esse desenvolvimento e essa fomentação de um conhecimento que ele não se dá na pessoa, no detentor, mas sim nessa troca. E aí eu destaco a palavra relações do psicodrama, né? O nosso eixo, né? E é isso. Isso aí. Beijo, adoro, sou sua fã, tá? Mara, muito bom estar aqui de novo juntinho. Eu quero agradecer vocês duas de estarem aqui e essa nossa experiência, né? Nossa primeira live em trio, e avisar todo mundo que está nos assistindo que a gente vai fazer toda sexta-feira uma live com convidados. A próxima sexta-feira vai ser também uma live maravilhosa. A gente vai ser surpresa durante a semana quem é, mas o tema vai ser clima e cultura organizacional. A gente vai estar falando um pouco disso, né? Vai ser uma das nossas participantes também do nosso grupo de rede de sociométrica. E quem aqui tiver assistindo e tiver interesse em participar do nosso grupo de rede sociométrica, né, faça contato com a gente aqui pelo Instagram, né, Mara Sampaio, né, @Mara Sampaio ou @ngiro, né, e no nosso @quem sobreviverá, que a gente está migrando e a gente vai unir tudo na rede sociométrica, né, para fazer parte, para estar aqui junto com a gente. Para daí, quem sabe você vai ser o próximo a estar aqui na live e falando um pouco da sua experiência com organização, com psicodrama, com relações humanas, com o futuro do trabalho, com inovação, né, na nossa vida. Cada vez mais essa competência colaborativa, né? Partilhar. Exato. Isso, e seguir a Dani também, acompanhar os trabalhos maravilhosos que a Dani realiza, né, Dani? Sim, então, gente, convite, @Dani.Pelosi. Vou adorar ter vocês lá. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Valeu. Obrigada, foi ótimo esse final de sexta-feira. Um beijo para todos. Tchau, Nath.